Bom, novamente, boa tarde. A ideia da aula de hoje é a gente trabalhar em cima do padrão Composite. Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Essa semana a gente vai ter duas aulas, então uma hoje e uma sexta-feira. E a ideia é que hoje a gente explore o Composite e na sexta-feira o Chain of Responsibility. Okay? Deixa eu compartilhar minha tela agora. Pronto, vamos lá. Então, padrão Composite, ele é bem interessante. E ele é um dos dois padrões que vai usar um recurso chamado composição recursiva. Você pode se perguntar, o que é que seria composição recursiva? Porque recursividade, vocês já conhecem desde a época de estrutura de dados, que é quando você chama, uma função chama a si própria como parte da sua lógica. Então, um exemplo de uma função recursiva bem conhecida são as funções, por exemplo, de cálculo de fatorial, no qual você pode chamar a mesma função, mas decrementando o n que você recebeu como entrada. E aí você tem, até chegar na condição de parada, que no caso aqui seria 1, você vai ter a resolução de cada fatorial um número menor do que o que você acabou de receber aqui no parâmetro. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem a chamada recursiva que vai ocorrer naquela função, reduzindo aquele problema até achar o ponto em que a solução é trivial, que nesse caso aqui seria n igual a 1, e esse é chamado também a condição de parada. Quando a gente trata na parte de orientação a objetos, e tratamos agora de um conceito que seria a composição recursiva, a gente também vai lidar com mais ou menos o mesmo ambiente. Só que ao invés de você ter uma função como principal escopo, você vai ter agora o objeto em si, referenciando uma outra instância daquela mesma classe. Essa é a ideia da composição recursiva. Então, imaginem só, por exemplo, eu tenho uma classe chamada elemento. Essa classe tem algum valor, algum objeto específico, e tem um outro elemento chamado próximo, que é uma instância do próprio elemento. Então, aqui a gente pode fazer o quê? Pode considerar que essa referência aqui é uma composição recursiva. Você está fazendo uma composição para a própria classe que acabou de ser definida. Tá? Eu estou definindo o elemento e dentro dela eu estou referenciando ela própria. Então, essa é a ideia da nossa composição recursiva. Isso aqui deve ter soado um pouco familiar para vocês em relação, por exemplo, à implementação de uma lista encadeada, no qual você tem o nó, que seria um elemento, que contém um valor, que pode ser qualquer objeto, e tem uma referência para um outro nó, que seria o próximo. Então, certamente vocês devem ter implementado isso em Python ou em C, tá? De forma que você consegue pegar e referenciar o mesmo objeto que você está declarando naquele momento, se for o caso do Python. Então, você declara aqui o próximo, que é uma instância do seu próprio objeto. E aí você pode fazer métodos, como por exemplo, contar, que vai levar em consideração uma chamada que de certa forma será recursiva, por quê? Porque ela vai chamar isso recursivamente até que exista próximo. Então, enquanto houver próximo, ele retorna 1. E aí eu chamo 1 mais próximo ponto contar, e que vai chamar essa mesma lógica até que não haja mais nenhum próximo, e você consiga retornar 1 e finalizar a execução daquele método. Então, aqui a gente chamou próximo ponto contar e é feita a chamada à composição de maneira recursiva. Então, esse tipo de estrutura ele realmente é muito usado em estruturas de dados como listas encadeadas,
grafos, árvores, no qual você tem referências dentro do objeto para uma instância do mesmo objeto, que é o caso aqui, ok? Então, isso é a tal da composição recursiva. Nessa composição recursiva, você tem algumas possibilidades. Uma é você fazer a referência direta, no caso de uma herança aqui, né? De uma hierarquia. Você faz a referência para a superclasse, a composição acontece diretamente para a superclasse, ou a composição recursiva também pode acontecer para uma subclasse. Então, a superclasse tem lá uma instância, tem uma propriedade, que ela aponta para uma das subclasses que estão relacionadas a ela. Há essa possibilidade também. E claro que aqui a gente vai ter variações de cardinalidade e também de quantidade de atributos. A composição recursiva ela pode envolver vários atributos que referenciam aquela mesma classe. Ela pode envolver, ao invés de uma referência única, ela pode envolver uma lista de elementos que são daquela própria classe. Então, a composição recursiva ela não se limita a um relacionamento 1 para 1. Ela pode ser 1 para n para 1, n para n, e por aí vai. Tanto da própria classe com ela mesma, se ela for uma superclasse, como também da superclasse para uma subclasse específica. Então, isso tudo vai depender muito do problema que nós temos em mente, do problema que a gente tem lá nas nossas mãos. Então, esses dois padrões que serão vistos essa semana, que são o Composite e o Chain of Responsibility, ambos usam esse conceito de composição recursiva, mas cada um com fim diferente. Ok? Então, falando agora do padrão Composite, como ele faz esse uso da composição recursiva, a ideia dele é um padrão bem interessante. A ideia dele é que você construa construa objetos como se fossem uma estrutura composta de árvore, em qual você pode pegar cada ramificação e usar individualmente cada uma delas, ou você pode pegar um conjunto lá no final da árvore. Então, por exemplo, eu quero pegar esse objeto aqui. Ok, eu pego ele e retorno aquele objeto. Não, eu quero pegar esse objeto que seja composto por isso aqui, isso. Então, você pega esse objeto composto por essas camadas aqui. Então, o Composite é um padrão bem interessante quando você quer manipular objetos que podem tomar formas diferentes. Então, você pode pegar variações de criação de objetos, variações de como esse objeto irá se comportar em determinada situação, de acordo com o que você criou no padrão Composite. Então, vamos falar agora de maneira mais concreta, né, como é que seria essa composição, porque esse nome, né, Composite. Então, imagine só que a gente tem dois tipos de objetos aqui. São os produtos e as caixas. Numa caixa, você pode ter vários produtos, bem como outras caixas menores. Então, digamos que nós temos aqui um pedido complexo, que é formado por uma caixa. Essa caixa maior, ela pode ter outras caixas menores, e essas caixas menores podem ter algum produto dentro delas. Em algumas situações, a caixa vai ter mais de um produto dentro dela, que é o caso aqui do telefone e do fone de ouvido. Então, num sistema de pedidos, nós podemos ter pedidos que vão conter, no caso, produtos simples diretamente, por exemplo, um telefone, um martelo, ou podemos ter produtos super complexos que vão envolver todo esse conjunto que está aqui embaixo. Então, como a gente vai conseguir determinar o preço total do pedido com base nisso? Calculando frete de acordo com as caixas, por exemplo. Então, a solução envolve o padrão Composite. Ele funciona de que maneira? Quando você usa o Composite, tanto produtos como caixas, eles compartilham uma interface comum, a mesma interface, que vai declarar um método para a contagem do preço total. Então, é como se você fosse visitando, e aí eu volto para esse exemplo inicial, é como se você fosse visitando aqui cada ponto, cada quadradinho desse, e a cada vez que você entra aqui nesses quadradinhos, você vai incrementando o preço do seu produto. Então,
eu vou compondo, eu tenho esse, vou compor para esse aqui, vou compor para esse. Então, dessa maneira, a gente consegue ir incrementalmente calculando o preço do produto. Então, essa é a ideia. Então, a gente pode ter métodos que vão implementar o que é definido na interface comum e ela vai definir o preço de acordo com a lógica daquele tipo de produto ou de caixa que foi observada naquele momento. Então, por exemplo, para um produto, como a gente vai saber o preço dele? É só calcular o preço total daquele produto. Para uma caixa, como é que eu sei o preço do que está na caixa? A gente tem que ver cada item que está dentro da caixa e perguntar para cada um que sabe o seu preço, e então retornar o total dessa caixa. E aí você vai ter que saber que se um desses itens que está na caixa for menor, ela também deve, se um dos itens que está dentro da caixa é outra caixa, no caso, a gente deve também verificar o conteúdo e assim em diante, recursivamente, até chegar no ponto em que chegamos a um produto. E por fim, cada caixa, cada tipo de caixa, pode adicionar um custo extra para o preço final, como por exemplo, que seria o preço da embalagem. Pode falar, Pablo. Professor, então no caso, esse meio que esse composite serviria, por exemplo, para calcular a nota fiscal, tipo, já que tem encargos e tributos que Poderia ficam dentro. sim, poderia sim, poderia ser um bom caso. Você tem um produto e você quer calcular quais os custos que seriam emitidos, os custos de impostos ou custos no final da nota fiscal. Poderia sim. Aí, para cada imposto, você teria um objeto que iria calcular o seu valor final e que queria calcular o seu valor individual daquele imposto, e o valor final seria a composição de todos esses valores que estão envolvidos na taxação do produto. Daria sim, Aí no tá? caso você meio que retorna para o que você quiser também, né? Tipo, Sim, vai sim. diminuindo o preço até chegar a um exemplo subtotal, aí valor abatido com imposto. Isso no caso, Se você, ele só pega essa da hierarquia ou você poderia pegar um valor específico? você pode definir o que é que você quer pegar. Todos implementam a mesma interface. Então, digamos que cada imposto que é cobrado ali, ele tem uma forma diferente de ser calculado, e ele implementaria a mesma interface para dizer qual é o valor descontado. E aí você conseguiria discriminar. Descontou tanto nesse imposto, tanto nesse outro, e tem um valor total que foi descontado. Para alguns produtos especiais, você pode dizer que tal imposto não vai ser considerado. E aí é só remover ele ali daquele conjunto que você vai ter um valor menor descontado no final. Tá? Então você vai meio que compondo através de lógicas. Digamos que você tem uma classe para cada imposto. Tá? Você tem folha de pagamento de empresa, você tem uma classe para INSS, uma classe para FGTS, uma classe para o desconto do Simples Nacional, por exemplo. Então você vai criando essas classes e compondo um objeto final com essas classes sendo referenciadas. Então, a cada vez que você insere uma referência para uma classe dessa, a gente vai colocar ela na lógica que vai decrementar o valor total, ou melhor, vai incrementar o valor total a ser descontado. Então, se em alguma instância eu removo uma dessas classes que representam um imposto, eu vou ter um valor menor sendo descontado no final. Essa é a ideia, que eu consiga remover e adicionar condicionais na forma de objeto e consigam influenciar a forma como o preço final é calculado. Ok? Quando vocês verem aqui a implementação, vai ficar mais claro de como é que isso funciona, isso de retirar e adicionar objetos para poder variar a forma de cálculo. Tá? Aqui tem outra analogia, que nós temos aqui as variações para peças de roupa ou peças de alguma coisa que você pode pegar aqui diferentes peças, combinar uma com a outra para poder dar uma característica diferente a ela. Então, é mais ou menos a ideia do composite, você combinar coisas para dar uma característica diferente àquele objeto. Então, por exemplo, aqui já mostrando como é que é a estrutura do padrão, tá? Nós temos o client, que no nosso caso seria o main, né, quem chama aquele padrão de alguma maneira, temos o client. Temos uma interface component, ou component, tá? Temos uma interface aqui que é o componente,
e é justamente um dos caras que... Um dos caras não, é justamente o que vai definir o que é que pode ser feito naquela composição, naquele pipeline, né, naquele fluxo. Então, por enquanto, o nosso component aqui pode fazer o quê? Pode chamar uma função execute. Então, qual é a ideia do composite? É você ter vários componentes diferentes, cada um com sua lógica lá para o execute, e você, no final das contas, quando você chamar o execute a partir do seu cliente, ele vai chamar esse execute envolvendo todo mundo que faz parte daquela composição. Todo mundo que está envolvido ali naquele relacionamento. Então, note que aqui nós temos o componente component e temos as folhas, que são justamente as formas diferentes de fazer aquela operação execute. Tá? Então, diferentemente, por exemplo, do strategy, que você escolhe uma estratégia para executar aquela ação, aqui no composite é totalmente diferente. Aqui você vai ter uma série de componentes que podem fazer alguma ação, no caso aqui, executar alguma coisa, e esses componentes, eles ficam lá como se fosse uma prateleira de componentes que você pode escolher. E aí, quando você vai rodar a sua lógica, ela vai considerar todo mundo que você escolheu. Então, é como se fosse uma execução que vai delegando a ação que foi executada para os componentes relacionados. Então, se vocês observarem aqui a classe Composite, nós temos children, que são os filhos daquele componente, no caso, né? Nós temos aqui uma lista de componentes. Eu posso simplesmente adicionar, remover, pegar os filhos ou chamar o método execute. Quando eu chamo o método execute aqui, ele vai delegar o trabalho para os componentes filhos. Então, ele cria uma espécie de lista de execução, né? De stack, de pilha de execução. Então, por exemplo, ele começa aqui no primeiro filho, aí vai chamar o segundo, o terceiro, o quarto, para no final das contas dar um resultado final do que foi executado. Tá? Então, vamos usar um exemplo prático para ficar mais claro agora como é que funciona, tá? Aqui está uma descrição de cada componente que monta esse padrão, e aqui está um exemplo mais concreto para que vocês possam entender como é que funcionaria essa lógica. Então, por exemplo, nossa interface aqui vai ser a interface graphic, tá? Temos uma classe de cliente que é o Image Editor. Esse Image Editor, ele vai simplesmente chamar essa interface para desenhar alguma coisa na tela. Então, a ideia é que você desenhe alguma coisa na tela, algum gráfico na tela. Esse gráfico ele pode ser composto por qualquer coisa que seja um ponto, por exemplo, ou um círculo, ou eu posso ter um retângulo, eu posso ter formas diferentes. Mas o cliente ele pode criar novas formas combinando gráficos que já existem. Então, por exemplo, aqui é a classe Composite, que vai combinar as possíveis opções que nós temos através de uma lista de gráficos, tá? E aqui eu posso adicionar nessa lista vários pontos em posições específicas, posso adicionar vários círculos em posições específicas, com tamanho específico. Digamos que agora eu adicionei 5 pontos, 10 círculos e fiz uma forma minha composta. Pronto. Isso vai ser parte do Compound Graphic, que é nossa implementação do Composite. Então, se eu chamar o método draw dela, que é o método desenhar, esse método vai fazer o quê? Ele vai chamar o método draw de cada componente que faz parte aqui da minha lista. E o resultado final daquela execução vai ser justamente a composição de todas as chamadas aos métodos draw de todos os componentes que estão referenciados aqui. Então, essa é a ideia do padrão composite. É você ter um conjunto de objetos que terão o mesmo tipo que o meu. Então, eu tenho na minha classe composite um conjunto de objetos, que são aqui os graphic, que são o mesmo tipo que eu implemento aqui. Vejam que eu implemento a interface graphic no composite também, só que ao invés de somente desenhar a si próprio, como é o caso do dot e do circle, nós desenhamos
todo mundo que faz parte dessa lista, de maneira que eu consigo agrupar um conjunto de componentes que fazem parte ali do meu ambiente. Então, do mesmo jeito que esse exemplo pode ser usado para desenhar alguma coisa na tela, como é o caso aqui de circle e dot, você pode usar isso para calcular alguma coisa. Como eu falei no exemplo anterior, você pode ter cada classe dessa aqui como um imposto que pode ser calculado, e eu vou ter aqui o imposto para empresas do Simples Nacional, por exemplo. E aí eu vou adicionar aqui INSS, FGTS, etc, etc. E isso vai fazer o quê? Quando ele chama lá calcular, ele chama o calcular subtraindo tudo que vem dos seus filhos que estão aqui dentro desse relacionamento. E o resultado final vai ser o cálculo envolvendo todo mundo. Se amanhã você pensa assim, houve mudança na legislação, e a gente vai precisar alterar como esse imposto específico é calculado. Você mexe no imposto, no cálculo do imposto, e isso vai valer para todo mundo que usa ele combinado com outros. Ou se a forma de combinar mudou também, é só alterar a classe do composite e você vai ter um valor diferente sendo gerado. Então acaba sendo uma estratégia bem interessante você conseguir fazer isso de maneira integrada e você consegue utilizar essa classe, que é a classe composite, da mesma forma como você usa uma classe base normal, um ponto, um circle aqui, você consegue usar da mesma forma porque todas elas compartilham a mesma interface. Então isso é um ponto-chave desse padrão, que é o padrão composite. Esse compartilhamento da mesma interface da classe composite, juntamente das opções que ela pode combinar para poder executar a sua lógica. Para o cliente final, para o editor aqui, esse image editor, ele vai criar um compound graphic. É como se fosse uma outra forma qualquer, só que a diferença é que ele vai escolher quais componentes irão compor aquela forma específica que ele está criando. Ok? Ficou claro, gente, qual é a ideia do composite aqui? Ficou mais claro agora? Ficou, professor. Beleza. Então vamos seguir. Aplicabilidade. Em que situações é interessante usar o composite? Então, se você tem que implementar, por exemplo, uma estrutura de objetos que pode ter diversas variações, como se fosse uma árvore, se você tem elementos que um vai afetar o que o outro faz de maneira sequencial, então você consegue fazer isso usando o padrão composite de maneira fácil. Outra questão, outra aplicabilidade seria você usar quando o cliente espera tratar os objetos que ele interage de maneira uniforme. Então, você quer trabalhar com um objeto, que seria o objeto geral, e ele vai ter um método, por mais que aquele método tenha variações diversificadas, mas você quer sempre as mesmas chamadas, com a mesma assinatura, com, por exemplo, cálculo do imposto. Por mais que tenha N tipos de impostos, N tipos de variações, de tipos de impostos, tipos de variações, você quer trabalhar todos com uma forma uniforme de calcular. Então, como o composite dá esse compartilhamento tanto da execução do método principal ou dos métodos principais, através da interface comum entre o composite e as suas demais opções, acaba favorecendo esse tipo de abordagem, que é uma abordagem uniforme. Então, você combina objetos como se de fato eles fossem um objeto que foi combinado. A ideia é essa. É você combinar e ele parecer um dos objetos que você combinou. Ele tem uma estrutura igual ao do que você combinou. Ele faz as mesmas coisas dos objetos que você combinou. Só que ao invés de fazer individualmente, ele sai combinando, usando o nosso conceito de polimorfismo para, no final das contas, conseguir executar o que ele quer de maneira eficiente. Ok? Então, como implementar esse padrão? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu vou estruturar essa minha lógica da minha aplicação como uma árvore, de maneira a pegar cada componentezinho desse e transformar numa folha da minha árvore e que eu possa navegar e combinar eles à vontade. Então, a ideia é tentar sempre quebrar os modelos centrais da aplicação em elementos mais simples e containers mais simples, tá? Depois que você enxergou isso, essa divisão possível, você vai declarar uma interface que tenha os métodos que esses componentes eles compartilhem entre si. Então você vai ter os métodos lá que sejam compartilhados entre eles. Depois vamos criar uma classe folha que vai representar os elementos simples
que são os elementos mais básicos do tipo calcular um imposto do tipo bem específico, calcular um preço de alguma coisa do produto já final que não tem mais como variar, que o nosso exemplo seria o produto. Então, as folhas mais simples são implementadas primeiro, depois vamos começar a criar os containers que vão conter elementos mais complexos, como, por exemplo, as caixas que eu falei. Vai ter as caixas que têm vários produtos dentro. Então, como é que as caixas irão se comportar para poder calcular o preço dos produtos? Ele vai armazenar os produtos que estão lá dentro e fazer o cálculo, incluindo até mesmo uma taxa adicional. E aí o legal do Composite é que você não tem limites para a quantidade de níveis que você pode criar. Você pode criar aqui, no caso, esse exemplo aqui, ele mostrou uma composição simples. Eu tenho duas folhas, que são esse dot e um circle, e tenho esse composite aqui, esse composto, que seria a combinação de qualquer uma dessas duas coisas, ou até mesmo dele próprio. Tá? Então dá para você ter, por exemplo, uma combinação em vários níveis. Eu tenho um gráfico composto que é formado por 2 círculos e 2 pontos. E eu tenho outro gráfico composto que vai usar esse composto que eu acabei de criar com mais um outro composto. E aí eu tenho um terceiro composto que usa esses dois compostos que eu acabei de criar. Então eu posso ter infinitos níveis de composição, cada um usando esse conjunto que foi adicionado e compondo com outro. Então, da mesma forma que eu uso o ponto e eu uso o círculo aqui, eu posso usar um compound graphic no meu próprio compound graphic, visto que ele também é um graphic. Tá? Então a gente consegue fazer isso de maneira bem robusta e dá para você ter um nível de combinações aqui gigantesco. E no fim das contas, aquela complexidade que iria envolver 500 heranças diferentes vai envolver só uma composição recursiva que você pode ir mudando as combinações de acordo com a demanda. Então, é bem mais eficiente do que você ter heranças para combinações de variações aqui. Ok? Então, depois que você fez essa brincadeira de definir as folhas para os elementos simples e definir os containers para os elementos complexos, você vai nos containers criar uma lista, um vetor, que vai armazenar as referências para os elementos simples que compõem aquela folha, aquele elemento complexo, aquele container. Quando eu falo container, o container é justamente esse elemento aqui, o elemento que combina outras folhas. Tá? Então, eu posso ter no Composite vários tipos de containers, várias variações aqui de containers ilimitadas. Container que aponta para outro container, que aponta para outro container, como eu acabei de falar. Tá? Então, vocês têm que ter em cada container sempre um vetor que vai armazenar os seus subelementos e que geralmente vai ser o quê? O tipo dos subelementos que serão armazenados no vetor. O tipo que é a interface, que é compartilhada entre os containers e as folhas. Ok? Depois que você implementou os métodos para a interface de cada componente, você tem que saber que o container ele deve ser capaz de delegar o seu trabalho para os subelementos. Então, e no exemplo, tanto o nosso container como as formas dot, circle e etc., elas têm o método draw. Só que o método draw do container, ele não vai executar nenhuma lógica independente. Ele não tem o que desenhar que não seja chamar o método desenhar dos seus filhos. Então, ele delega esse trabalho. Então, essa é a ideia aqui dos nossos containers. Nós chamamos o método draw dele, e dentro dele, que ele vai ser o cara que vai ser chamado, por exemplo, lá pelo cliente, dentro dele nós vamos ter o quê? As chamadas para os métodos dos filhos. Então, dot.draw, circle.draw, e aí depende muito da lógica que você vai aplicar, se vai somar valores, se só vai desenhar, não vai retornar nada, se vai retornar no fim das contas. Tudo isso você pode variar de acordo com a tua necessidade. Mas o que importa aqui é que sempre o container vai delegar a execução, ou pelo menos a maior parte dela. Pode ser que você queira adicionar alguma coisinha específica na execução do container, como, por exemplo, aquela ideia das caixas que tem uma taxazinha da caixa específica. Então, você calcula pelo tipo da caixa qual é a taxa que será aplicada a ela e depois você delega para calcular o imposto em cada produto, por exemplo, ou o preço de cada produto. Então, você consegue fazer essa combinação da lógica específica do container com a lógica
de cada elemento que está dentro do container. E aí, após você fazer essa lógica, após você delegar esse cálculo, você pode definir os métodos que vão adicionar e remover os elementos que são filhos do container. Então, quando você cria um container lá com suas folhas, você pode, a qualquer momento, remover ou adicionar novos elementos que irão dar uma outra característica para aquela execução. Tá? Então, como eu falei, você apareceu um novo imposto, você vai lá, adiciona uma nova folha que calcula aquele imposto específico no seu container. Tá? E aí você fica nessa. Essas operações, elas poderiam, claro, ser declaradas dentro da interface do componente. Porém, isso iria violar um pouco o princípio da segregação de interfaces. Então, por exemplo, você ter aqui essas operações que você está criando aqui, o adicionar, remover, etc., isso poderia ser definido já na interface graphic, por exemplo. Só que isso iria atrapalhar o ambiente aqui, por quê? Porque essa interface graphic, ela só vai definir os métodos que são usados naquele negócio, como, por exemplo, move e o draw. Se eu passo esses métodos aqui, adicionar e remover, que são métodos específicos do meu container para a interface, eu estou quebrando o princípio de segregação de interfaces, obrigando as formas que não têm filhos, como, por exemplo, pontos, que são formas folhas, que são formas simples, elas teriam que ter uma implementação do método add e do método remove, porque eles seriam parte da mesma interface. Então, talvez o que você possa fazer aqui é criar uma outra interface que seria tipo Compound Graphic ou Graphic Composer, enfim, alguma coisa do tipo, que teria lá o Add e o Remove. E aí você implementaria ambas as interfaces aqui no nosso container. Tá? Mas jamais ter tudo numa interface só, porque você iria afetar as formas básicas que passariam a ter a necessidade, a obrigação de implementar os métodos Add e Remove, que só são parte do escopo dessa classe, que é a classe de container, a classe que vai combinar elementos folha. Ok? Maravilha. E outro detalhe importante, ó, o cliente ele será capaz de tratar todos os elementos de forma igual, mesmo ao montar a árvore. Então, o cliente, quando ele chama quem está aqui nessa brincadeira, o cliente ele está vendo a interface graphic. O cliente ele não está vendo quem é composto, quem não é. Para ele não interessa. Ele está vendo um elemento que foi criado. Se o elemento é composto, quem está embaixo dele não interessa para o cliente. Ele quer fazer o quê? Ele quer mover, ele quer desenhar, ele quer fazer o que ele precisa aqui para poder a lógica dele funcionar. Ok? Prós e contras. Prós do padrão Composite é que você pode trabalhar com estruturas de árvores complexas, com combinações de combinações. Por exemplo, uma árvore complexa é basicamente todo nó que não é folha será um container que vai conter dentro dela as referências para os seus relacionamentos, até chegar nas folhas que não vão ter mais referência para ninguém. Então, se você tem um problema que você resolveria ele com uma árvore, você pode pensar no Composite para poder fazer esse tipo de manipulação. Outro detalhe importante é o princípio aberto-fechado. Então, você pode inserir novos tipos de elementos que irão afetar a lógica de execução sem precisar mexer em nada no código existente. Agora é só adicionar aquele objeto lá na sua árvore de execução, que ele vai fazer parte dela e vai ser executado conforme que você escolheu. E um contra seria que é difícil você ter uma interface comum para classes cujas suas funcionalidades diferem muito. Então, em alguns cenários, você vai precisar deixar isso tudo muito genérico, fazendo essa interface ficar bem difícil de você compreender o que de fato ela faz. Nesse caso aqui que nós mostramos, foi simples ter essa noção porque eram operações simples, mover e desenhar. Mas num ambiente real, pode ser que não seja tão fácil você criar um conjunto de operações que sejam comuns a todos os que estão naquela combinação possível lá de classes. Então é um desafio grande você ter um modelo de negócio e converter isso para uma implementação do Composite e ele conseguir abstrair tudo numa interface única. Ok? Relações com outros padrões.
O Builder, ele pode ser usado para você criar as árvores composite mais complexas. Então, você tem lá aqueles vários containers que vão ser criados com combinações de outros containers e em vários níveis. Você pode criar um método no Builder que vai já criar a árvore pronta para você. Tá? Então, eu quero criar aqui um container do Composite que tenha 50 caixas grandes, que tem dentro 10 pequenas, que tem dentro 5 produtos de cada tipo para você representar aquela estrutura hierárquica. Então, você pode criar um builder que vai fazer isso para você e criar as variações para você extrair no final das contas do resultado do builder o composite já pronto. É uma opção legal. Outro padrão que é muito usado em conjunto com o composite, e eles são bem intercambiáveis aqui, eles são bem próximos, porque usam o conceito de recursividade, de composição recursiva, é o quê? É você ter, quando um componente folha lá recebe algum pedido, ele tem que passar por uma corrente até chegar nos componentes, no componente raiz, passando por cada pai. Então, uma diferença interessante do Chain of Responsibility é que ele se importa com a ordem. Você vai definir, olha, eu tenho uma corrente e eu começo nesse, vou passando por esses elementos até chegar no final da minha execução. Então, eu tenho que passar por esse caminho, seguindo essa ordem. No Composite, a ordem não importa tanto. Você olha mais para o resultado final. Eu quero saber se tal coisa foi calculada, se tal coisa foi desenhada na tela, se tal coisa foi exibida item a item, mas você não se importa tanto com a ordem que eles serão exibidos, ou executados, ou acessados. Ok? O Iterator também pode ser usado com o Composite para você conseguir percorrer árvores. O Visitor pode ser usado com o Composite para você executar alguma operação que envolva toda a árvore de componentes que foi construída usando o Composite. Então, o Visitor seria você meio que visitar cada elemento para executar alguma operação específica. Então, aquele exemplo que eu falei, de você ter o imposto calculado, de você ter um valor que você vai ter no final, em cima de toda a árvore do Composite, retornando alguma coisa, seria um exemplo interessante de aplicação do Visitor combinado com o Composite. Então, o Visitor, como o próprio nome diz, que ele está visitando, ele faz o quê? Ele vai lá em cada elementozinho da árvore e faz alguma coisa, alguma manipulação. Ele pode pegar aquele dado, armazenar e transformar um outro que já veio da recursão anterior, ou ele pode salvar alguma coisa, ou ele pode exibir alguma outra coisa. Então, o visitor é quando você vai lá em cada nozinho da árvore do Composite e faz alguma operação específica. Outro detalhe do Composite, ele pode usar flyweights, que é um outro padrão para economizar memória RAM. Vocês vão entender melhor quando forem ver flyweights lá no final. E o Decorator também tem um diagrama estrutural bem parecido, já que ambos eles usam essa organização recursiva para organizar um número indefinido de objetos. Só que a diferença é que o Decorator ele vai ter apenas um componente filho. Então, no caso do Composite, você tem uma árvore limitada de componentes, enquanto que no Decorator você vai ter um componente filho e que vai trazer algumas responsabilidades adicionais àquele objeto envolvido. Então, você tem o pai, tem o filho, tem aquele relacionamento entre os dois. No Composite, você tem aquele relacionamento ilimitado, mas sempre a execução vai apenas delegar o que você está fazendo para o outro. Você tem uma lógica muito pequena na hora que você vai fazer essa transferência de responsabilidades de um componente pai para um componente filho. Então, vamos ver aqui na lógica, no nosso exemplo, como é que funciona esse padrão, tá? Para vocês terem uma noção. Vou abrir aqui para vocês um exemplo do Composite. Por enquanto, alguma dúvida? Ok, então. Então, vamos mostrar aqui. Vou aumentar um pouquinho essa fonte. Pronto. Então, aqui nós temos o quê? No nosso exemplo lá que eu acabei de mostrar no diagrama. Só que com mais opções. Tá? Então, nós temos aqui o main,
E nesse main, ele vai ter o nosso Image Editor, que é o editor de imagens, que vai ter várias possíveis formas que podem ser criadas aqui. E aí foi usada a API do Swing para poder mostrar essas formas de verdade, tá? Você conseguir ver na tela as formas que foram criadas de fato. Então vamos começar aqui da nossa interface. Nossa interface shape, a nossa forma, ela vai ter posição X, posição Y, largura, altura, um método para mover, um método para verificar se está entre esses dois pontos a forma que você desenhou, um para selecionar, outro para desselecionar, um para saber se está selecionado ou não, e um para desenhar na tela aqueles gráficos todos, tá? E aí você vai ter as possíveis implementações desse método. Por exemplo, rectangle, você vai ter o retângulo, que vai implementar uma base shape. Então, aqui a gente já tem um pouquinho mais de complexidade, que é, ao invés de ter a implementação direta das formas para uma shape, você vai ter uma base shape que implementa a interface e fornece algumas informações básicas já, que são comuns a qualquer forma. Por exemplo, posição X, posição Y, cor, e se está selecionado ou não. Tudo isso se aplica a todas as formas possíveis aqui. Ok? E aqui já temos algumas implementações, como, por exemplo, o método mover, o método se está nas fronteiras que você definiu aqui, está dentro daquele intervalo que você definiu, e por aí vai. Então já tem, por exemplo, uma implementação inicial do método paint, que vai fazer o desenho dele na tela. E aí você tem as classes, as folhas, no caso, né, que são circle, por exemplo, que tem aqui o raio do circle. Temos o dot, que é um ponto, tá? Que vai ter basicamente aqui o tamanho do ponto e como ele vai ser desenhado na tela. Temos o rectangle, que vai ter também uma largura e altura e como ele é desenhado na tela, tá? Esse graphics aqui é uma dependência da própria API do Swing para desenhar, tá? Então, ele é necessário aqui para você poder fazer o desenho na tela do mesmo objeto gráfico que é composto no fim das contas. Então, ele é passado recursivamente a cada vez que é chamado para que você compartilhe a mesma área de trabalho, consiga desenhar na mesma tela. Que é por isso que existe esse graphics aqui sendo compartilhado no método Paint. Então, notem, tem aqui, nós temos circle, dot e rectangle como sendo as formas folhas, as bases, as que já são as implementações mais específicas. E temos essa compound shape, que é o nosso container. Na compound shape, nós temos aqui os métodos para adicionar um outro componente, que é uma forma, um shape. E aí você pode adicionar somente um, ou adicionar um conjunto, remover só um, remover um conjunto, limpar todos, pegar a posição X. No pegar posição X, o que é feito aqui? Olha que interessante. Esse cálculo aqui ele vai considerar o seguinte. Se você tem aqui na sua tela o seguinte quadro aqui, ó, com alguns desenhos. Você tem aqui um círculo, você tem aqui um retângulo, tem vários pontos aqui, certo? E você tem aqui, digamos que uma seta. Vamos botar um outro retângulo aqui. E vamos botar um outro círculozinho aqui, tá? E aí, como é que você vai saber o que é x? Digamos que sua forma composta é isso aqui, ó, tudinho. Tem esses elementos todos aqui. O que é que seria x? Qual é a posição x dele? Dessa sua forma. Então, como é que a gente faria para calcular x? O que é feito aqui é, você varre todos os filhos a partir do primeiro e compara. O que tiver o x menor vai ser eleito como x da minha forma composta. Então, qual dos elementos vai ter o menor x aqui? Digamos que x está no eixo horizontal e nós temos essa bolinha aqui com o x sendo a posição na tela, por exemplo, digamos que está na posição 2. Esse outro aqui, o x dele estaria na posição 360. Então, esse outro aqui, o x dele estaria na posição, sei lá, no meio aqui, 160, e por aí vai. Então, o que é que acontece aqui nesse cálculo de x? A gente vai varrer todos os filhos que estão dentro desse quadradão aqui, pegue qual que tem o menor x aqui, considere esse menor x como sendo o x da minha forma composta. Ou seja, a posição
horizontal de início da minha forma composta vai coincidir com esse aqui, que é justamente o menor aqui na minha composição de elementos. Mesma coisa valerá para o y. Então, aqui no y nós temos o quê? Você pega o y do primeiro elemento e compara. O que for o y menor do que está desenhado aqui vai ser considerado o y da minha forma no geral. E a gente consegue obter o x e o y da minha forma composta. Claro que essa lógica vai depender muito da sua lógica de negócio, das suas regras de negócio. Nesse caso, optou-se por definir que o x e y da minha forma composta seriam o x e y dos menores valores que estão aqui dentro dela. Ok? E aí você pode ter outras coisas, como, por exemplo, a largura. E aí, para a largura, a lógica já é diferente. Para a largura, a lógica já vai ser a maior largura de todas, somadas com todos. Então, você consegue, por exemplo, aqui, ó, calcular de cada filho qual é a maior largura, o elemento com maior largura, e assumir ele como sendo a sua largura máxima. A altura, a mesma coisa. Para mover, aí já segue aquela lógica de pegar os filhos, ó, varrer cada filho e mover eles para a posição que nós escolhemos aqui. Saber se está dentro dos limites que você passou aqui. Isso vai ser possível se todos os filhos fizerem parte, de fato, dos limites que foram passados. O unselect vai simplesmente chamar unselect para todos os filhos. O select vai chamar o select para todos os filhos. E aí você pode combinar as duas coisas. Select se tiver dentro dessas fronteiras aqui. Ele verifica se está, se tiver, dá o select. E no fim das contas, para desenhar na tela, você vai ter aqui, ó, a verificação. Se está selecionado, então você vai desenhar de uma forma, senão você só simplesmente desenha ele e pronto. Então, no fim das contas, como é que o cliente vai interagir com isso tudo? Você tem aqui o main, ele vai criar esse image editor, que ele vai nos favorecer na construção das formas combinadas que você queira. Então, aqui no nosso load shapes, a gente tem um método aqui que adiciona todas as formas que forem passadas. E essas formas são passadas, deixa eu mostrar aqui, justamente no cliente. Então, aqui, ó, esse image editor, basicamente, ele armazena, ele cria uma compound shape e expõe um método que vai permitir que o cliente coloque lá dentro novas formas, novas shapes, e combine elas. Então, ele abstrai o compound shape. Ele só diz, ó, cliente, pega as tuas formas que tu quer combinar e passa aí para esse método. Nesse método, ele vai limpar as formas, adicionar elas e chamar esse método refresh para atualizar a tela. Então, é isso que acontece aqui, ó. Nós vamos carregar as formas. Que formas você quer carregar? Ah, eu quero um círculo azul com raio 10, x e y na posição. Eu quero Aí eu quero uma outra forma composta, que será composta de círculo, ponto e retângulo. Eu quero uma outra forma composta, que será composta de 4 pontos em posições diferentes e um retângulo verde. Então, se a gente rodar isso aqui, botar isso para funcionar, nós vamos ver como resultado a tela com isso que a gente desenhou aqui. Então, nós temos, ó, um círculo azul, que é justamente esse cara que foi criado aqui, círculo azul na posição 10, 10, que está aqui. Temos uma forma composta, que vai ter o círculo, um ponto e um retângulo, o círculo e o ponto vermelhos, como vocês podem ver aqui no meio, e um retângulo preto, que está em volta deles. E temos um retângulo verde, que é criado aqui, com 4 pontinhos que não dá para ver direito aqui porque está pequeno, mas são 4 pontinhos aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, que estão em volta do retângulo, tá? E que vocês vão conseguir ver, no final das contas, a forma inteira sendo desenhada na tela. Então, olha que interessante, a gente construiu uma nova forma através aqui da chamada ao Compound Shape, que é o nosso container do padrão Composite. Então, você consegue deixar isso totalmente flexível, esse desenho da tela totalmente flexível para o cliente que está chamando aqui essas formas. Então, eu posso tanto criar uma forma individualmente, ou eu posso criar uma forma composta, ou até mesmo eu poderia criar uma forma composta de formas compostas de novo, fazer vários níveis de hierarquias aqui,
construindo de fato uma árvore de componentes. Ok? Então, isso dá uma flexibilidade enorme para algum tipo de execução que você queira fazer, seja para desenhar algo na tela, seja para processar alguma coisa, seja para calcular algum valor final, que envolva uma estrutura hierárquica naquele processo. Ok, gente? Ficou clara a ideia do composite? Ficou, professor. Alguma dúvida? Então, tranquilo. Vejam que lá no nosso ambiente tem lá o material, tá? Fiquem de olho nas atividades que serão postadas. E na sexta-feira a gente volta para cá para falar sobre o Chain of Responsibility. Ok? Então, deem uma olhada no exemplo que eu coloquei, acabei de mostrar, está disponível aqui para vocês poderem ver. Tá? Baixem o código, tentem rodar, tentem fazer variações aqui no Composite, tentem criar novos tipos compostos aqui para ver como é que funciona direitinho esse padrão. Ok? Então, muito obrigado a todos. Nos vemos na sexta-feira, nesse mesmo horário de 1h30. Até lá. Beleza, professor. Valeu.